queridos feras do Colégio Visão, sou o professor Daniel de Filosofia. Estamos aqui para comentar a nossa prova no primeiro dia, da primeira fase, que por sinal foi uma prova que seguiu de fato ao esperado a partir do edital. Então a UPE foi bem fiel nos conteúdos, de fato ela programou pensamento mítico e condição humana e foi abordado nas 6 questões que tivemos então na primeira fase do seriado e que foi assuntos trabalhados em sala de aula, como sempre. A gente fala desde o primeiro dia de aula que mitologia é a parte importantíssima para a gente poder compreender toda a história da filosofia. Então a prova, eu fazendo a análise, eu acredito que foi de nível fácil, algumas questões. Teve uma questão que exigia mais do aluno, que foi a questão 43, ela exigia um pouco de leitura na questão da condição humana. E aí lembrem, falar de condição humana é lembrar dos aspectos que gera o ser humano. Não que gera no sentido de ser, mas dessa permanência dele com relação à cultura, a trabalho, a linguagem. Ora, na questão do pensamento mítico, a questão 39 foi bem clara a partir dos seus textos, não é, que ela aborda também, e, acima de tudo, quando ela diz assim, que sobre o pensamento mítico, né, para nós, os mitos primitivos não passam de histórias fantasiosas, foi justamente aquilo que a gente falava muito. Cuidado para não relacionar mito com lenda. Dentro da história, o mito ele pode ser comparado enquanto lenda. Dentro da filosofia, não. Filosofia, o mito é a narração para contar a história, a origem de alguma coisa, que era justamente o que os primeiros filósofos se preocupavam. Eu quero chamar a atenção sobre a questão 41, porque é uma questão recorrente. Nas últimas edições da UPE, sempre veio essa questão falando que o mito no mundo atual. Que, claro, essa questão 41 tem como a resposta a alternativa letra A, que se o aluno não tivesse focado aí na ideia de globalização, ele poderia perder essa questão, e principalmente quando ela fala aí das formas de inflamar as paixões. Ligando, então, mitologia no mundo atual, que a gente lembra, que é a parte da mídia, a parte do futebol, as tradições culturais, casamento, a constituição familiar, ela fez uma menção interessante aqui, a questão da globalização, que vem juntando justamente esse mundo tecnológico que vem se firmando. Então, o fera que estudou mito, que estudou condição humana, ele conseguiu fechar aí a prova 100%. Parabéns a todos, é o que desejamos, sucesso e tudo de bom.